Olá, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos a mais esse episódio da nossa série especial 30 Minutos de Marketing Jurídico. Tudo bem com vocês? Estão animados aí para começar mais essa semana conversando sobre marketing jurídico? A gente tem esse encontro hoje e tem outro na quinta-feira, às 13 horas. Então, mais uma vez, bem-vindo, obrigado quem já está chegando aqui. Convidem aí os seus contatos do LinkedIn, do Facebook, onde a gente está ao vivo também, e compartilhe o link aqui da nossa transmissão no YouTube para você convidar mais gente para assistir esse episódio conosco. Se você está chegando novo por aqui, eu sou Mariellen Romero, sócia da Tá Ligado Comunicação Conectada, e esse é o Rafael aqui. Esse é o Rafael. Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos aí a mais um 30 minutos de marketing jurídico. Prometemos que esse será ainda mais certeiro no horário. Vamos evitar atrasar ao máximo para que a gente consiga falar tudo dentro do tempo necessário. E vamos lá, e esse vai ser um desafio, porque o assunto de hoje é um assunto que dá fio para a conversa, né, a beça, falando sobre as regras de publicidade e esse dilema aí entre atrair, captar clientes, né, esses dois verbos aí que às vezes geram muitas dúvidas, muitas discussões sobre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer, à luz do provimento 205/2021. E hoje a gente vai dialogar bastante sobre isso, tentar trazer aí um olhar um pouco mais objetivo sobre essa conversa aí para vocês poderem destravar as suas ações de marketing, né? Se vocês estão preocupados aí. A gente fez até uma enquete hoje lá no nosso perfil no Instagram, né, Rafael, para perguntar para as pessoas se elas tinham receio de fazer captação de cliente. 100% das pessoas tinham receio. É mesmo? 100%? das respostas. Olha aí. Então, a gente falou receio, né? A gente não perguntou obviamente, se ela deixava ou não de fazer, mas se ela tinha algum tipo de receio. E é impressionante, 100% delas, de fato, receiam fazer alguma ação por conta de possível implicação, enfim. Possíveis e aí a ideia hoje, então, é justamente a gente poder conversar sobre isso para trazer uma abordagem, tentar trazer uma abordagem um pouco mais objetiva, né, para dar um pouco mais de segurança aí para quem está com receio de estar fazendo alguma coisa equivocada, né, que possa configurar como captação de cliente, porque a gente já vai começar trazendo aqui o que é captar cliente à luz do provimento 205/2021. Então, essa atualização do provimento que orienta as regras de publicidade da advocacia, que foi regimentada aí no finalzinho de 2021, segundo semestre de 2021, trouxe, de alguma maneira, né, uma resposta um pouco mais objetiva para o que o Código de Ética da OAB já trata como uma vedação importante, que é a captação de clientela, né? Dentre outras, essa é uma vedação que está prevista lá no Código de Ética, que se sobrepõe aí ao provimento. E desde então, até o lançamento a aprovação do provimento 205/2021, tinha-se muitas dúvidas sobre o que é captar clientela, né? Tinha lá no Código de Ética escrito, no antigo provimento também tinha escrito esse termo, captar clientes de forma direta, captação de clientela, mas uma dúvida muito grande sobre o que é isso, né, de fato. E o provimento 205/2021, então, trouxe essa descrição, né, para tentar tornar isso um pouco mais óbvio e direcionar um pouco mais o que a advocacia deve ou não fazer na hora de, enfim, divulgar os seus serviços. E então, esse tópico aí do provimento fala sobre a utilização dos mecanismos de marketing com objetivo, ou seja, quando se destina a angariar clientes, seja pela indução da contratação dos serviços ou o estímulo de litígio. Então, aqui a gente já começa a ver
que, na verdade, o cuidado que se deve tomar é mais com a maneira como se utiliza os mecanismos de marketing, né? Até porque o próprio provimento 205/2021 regulamentou o uso desse termo, marketing jurídico, e de diversas ferramentas, mas a maneira como se utiliza esses mecanismos precisam estar em acordo com essa regra e principalmente, né, e todas as outras previstas no provimento e no Código de Ética. Então, para efeitos da advocacia, é isso que significa captar cliente, né, captar clientela. Ô, Mário, eu vou fazer o papel aqui do estudante curioso e tentar perguntar mais a fundo os detalhes, porque eu acho que muita coisa pode surgir na cabeça do advogado, da advogada. Perfeito. Então, a parte do estímulo ao litígio, eu acho que é a parte mais fácil de se entender, porque você não pode estimular uma pessoa a entrar com um processo contra alguém. Uhum. Exato, é isso que ele quer dizer com isso, né? De estímulo do litígio. Ou seja, Exatamente. Você fala, não, me contrata que a gente consegue ganhar um caso, ou que a gente consegue... Na verdade, nessa frase aí, você está infringindo as duas coisas, né? A indução à contratação e o estímulo ao litígio. Mas, às vezes, essas coisas acontecem separadas, né? Às vezes, você vê comunicação na advocacia falando sobre quem que você quer processar ou, enfim, corra atrás do seu direito com uma ação judicial, alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso pode configurar estímulo ao litígio. É exatamente isso? Aí depende muito da interpretação que vai se dar se você tiver aí uma representação em algum tribunal de ética e o tribunal de ética for analisar o seu caso específico, o seu caso concreto. Mas na época em que estava sendo elaborado o provimento 205/2021 e a gente debateu bastante entre nós, né, o grupo de especialistas de marketing jurídico. Aliás, quero deixar um abraço aqui para o meu grupo dos especialistas de marketing jurídico, porque, por acaso, hoje de manhã, o assunto captação de clientela estava ativo aqui, ainda está dando o que falar aqui no nosso grupo, e, inclusive, me serviu aqui de inspiração para algumas coisas que a gente vai mostrar aqui hoje, mas era um grupo que contribuiu aí com debates, enfim, né? E enquanto esse provimento estava sendo elaborado, contribuiu com os conselheiros que estavam responsáveis pelo texto que foi para a votação do Conselho Federal da OAB. E nesse processo da elaboração do texto, a gente teve algumas oportunidades de dialogar com esses conselheiros e aí a gente falou bastante sobre isso, né? O que seria estímulo ao litígio? Será que a gente poderia ter alguns exemplos e tal? E o entendimento foi de que é importante ter esse direcionamento de que o estímulo ao litígio pode configurar a captação de clientela, mas a análise dos casos concretos que vão dar para a gente os exemplos do que, de fato, pode ou não pode ser feito, mas algumas coisas a gente sabe que são, assim, muito óbvias, né? Como esses casos que a gente comentou, de você falar para alguém, processa essa pessoa, né? Se você está com essa situação, entre com um processo, entre com uma ação judicial. Isso é estímulo ao litígio. E no caso da... Pode falar. Outro exemplo que eu queria perguntar são em relação ao direito do consumidor. É muito comum a gente ver aqueles sites do tipo problemas com voo, saiba aqui o que fazer. Esse tipo de abordagem, mesmo que ele ofereça um conteúdo útil para a pessoa, do tipo listando possíveis problemas ou possíveis direitos que o consumidor tem, você acha que isso configura algum problema em relação à captação, ou ele está, em teoria, entregando conteúdo útil? Nesse caso, a gente tem mais oportunidade até de entregar numa abordagem de conteúdo útil, né? Então, essa frase mesmo que você comentou, problemas com voo, entenda aqui o que você pode fazer, né? Eu acho que quando você aborda isso pelo viés do problema, de debater o problema e apresentar quais são os dispositivos legais, qual é o respaldo jurídico que dá para que
que a pessoa pode ter naquela situação que ela se encontra, aí você está no campo do conteúdo informativo, né? Porque você não está entregando a solução específica para um caso, né? Você está apresentando um problema e apontando caminhos com base no seu conhecimento jurídico, falando, né, do advogado que faz isso. Agora, se no meio desse caminho, no meio desse conteúdo, tem lá um contrate agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante, né? Um contrate agora, garanta seu direito ou alguma coisa para você exigir o seu direito, né? Alguma chamada nesse sentido, aí você já começa a entrar numa zona um pouco mais cinzenta que pode levar você para esse lugar do estímulo ao litígio e da indução da contratação, tá? Então, eu acho que a gente pode avançar, Rafael, se você não tiver mais dúvida, porque eu acho que a gente vai ficando mais objetivo a nossa conversa aqui. Inclusive, essa pergunta era um gancho para o que a gente vai falar agora. Perfeito. Sobre que é exatamente isso que está aí no texto. É isso, né? Isso é uma coisa importante, porque, assim, a captação, esse conceito da captação de clientela, ela tem muito menos a ver com um canal, com uma rede social específica, com uma ação específica de marketing. Claro que algumas têm, assim, né, uma proximidade, está muito de braço dado com a captação de clientela. Sei lá, distribuir papelzinho na rua, isso nem pode, né? Está previsto lá, não pode, mas por quê? Está muito nítido que você está oferecendo ali um serviço, convidando a pessoa para contratar o serviço da advocacia. Então, tem a questão da captação e a questão da mercantilização, que é outra discussão, mas que dialoga aqui um pouco com isso. Então, tem alguns canais onde você corre mais risco de configurar a captação de clientela vedada pelo provimento 205/2021. Mas, no geral, o recado é esse. Tem menos a ver com o canal, né? Não posso usar TikTok por causa disso. Não é isso. Já falei na live da semana passada, vocês vão ouvir falar isso bastante ainda nos próximos encontros aqui do 30 Minutos de Marketing Jurídico, que tem muitos advogados entregando bom conteúdo no TikTok, né? Conteúdo informativo, como prever o provimento. Agora, também tem gente usando canais muito tradicionais, até fora da internet, com um viés mais, assim, questionável, digamos assim, sob a ótica da questão da captação de clientela. Então, isso eu achei um recado importante da gente trazer, porque não é incomum eu ouvir nos cursos, nas palestras e tal, as pessoas perguntarem ou comentarem sobre a proibição de algum canal de comunicação, em específico alguma rede social ou algum canal de internet. E tem menos a ver com o canal. Quer ver um exemplo? O próprio provimento 2021 regulamentou o uso de anúncios, né? Então, você pode, por exemplo, pagar para anunciar os seus serviços de advocacia no Google. Isso é o canal, né? De usar o anúncio do Google. O anúncio do Google é um canal. Agora, a forma como você vai divulgar os seus anúncios por meio desse canal, ou seja, o texto que você vai escrever, a chamada que você vai colocar no seu anúncio, precisa ser feita dentro dos preceitos éticos do Código de Ética do Provimento 205/2021, para evitar mercantilização, configuração de captação direta de clientela. Então, você pode usar esse canal, mas tem que tomar cuidado com a forma, com o conteúdo. E assim vale para diversos outros canais na internet e fora dela. Perfeito, Mário. É isso aí mesmo. Acho que isso é importante as pessoas terem noção que tem mais a ver com a forma do que com um canal específico, uma rede específica ou alguma coisa. E aí, bom, agora eu queria trazer um pouco mais aqui essa discussão, né? Porque quando a gente fala sobre captar, muitas vezes as pessoas confundem captar com atrair, com conquistar, né? Também era um outro verbo que podia estar aqui nessa conversa. E eu entendo essa confusão, né, Rafael? Porque na prática, assim, as fronteiras elas são muito sutis, né? É importante a gente ter isso
isso muito bem delineado, porque, pelo nosso entendimento, né, do provimento, você não deve, digamos, fazer uma busca excessiva do cliente, assim, exagerar na tinta na hora de buscar, mandar aquela mensagem, de repente, privada, oferecendo alguma coisa, isso nem pensar. Enfim, tudo que for interromper, digamos assim, o dia a dia do seu potencial cliente em formato de ações de marketing, os advogados deveriam evitar. E, ao mesmo tempo, eu acho que eles deveriam super tentar fazer essa atração do potencial cliente através de conteúdo. Então, deixar o seu site atrativo, deixar suas redes atrativas através de conteúdos úteis para o seu potencial cliente, são ações que são muito válidas e devem ser estimuladas e devem ser feitas desde que você evite algumas armadilhas, digamos assim, né, que é fazer uma chamada para ação mais ousada, do tipo, entre em contato, né, como a Mari já falou, ligue, mas deixar o seu ambiente digital ou até físico atraente, ele é super estimulado, ele é super válido. Tanto é que antigamente, antes do provimento novo, tinha lá a placa, né? Placa para o estabelecimento, do tipo, não tinha problema você botar uma placa na frente do seu escritório falando que você é um escritório e tal. Então, divulgar, falar que você faz alguma coisa não tem problema. O problema a comparação que eu gosto de fazer dessa coisa do captar e atrair é a questão da como se você fosse pescar, né? Então, você tem várias maneiras de pescar. Eu não entendo muito de pesca, mas eu sei que tem um jeito de você pescar com rede, tem jeito de pescar com isca e tal. E aí, a captação é como se fosse aquela pesca meio submarina, que tem mais... É quase uma caça, né? Que você vai atrás ali do mergulha, vai atrás do peixe e tal, joga uma coisa nele, puxa ele para você, nananã. Então, tem mais a ver com isso, assim, com esse movimento de ir até o cliente que você deseja, né, o alvo que você busca, e fazer com que ele chegue até você. Né? Uma coisa mais incisiva, que demanda até mais energia do próprio advogado, enfim, né, e de quem está ali buscando esse cliente. Já a atração tem mais a ver com a isca que você joga no mar, né? Coloca ali amarra a sua isca na vara e deixa ali a sua isca boiando num lugar onde você sabe que tem muitos peixes do tipo que você quer pescar. Os peixes estão ali nadando, são muitos, né? E mesmo que eles sejam do mesmo cardume, da mesma espécie de peixe, algum peixe vai pegar a sua isca, se for interessante para ele, e o outro não vai, outros vários não vão, mesmo que eles sejam do mesmo tipo, né? Então tem aquele ou aqueles que vão se interessar por aquela isca que você colocou, e aí foram atraídos, e você aí sim trouxe ele para si, né? Então, acho que essa ilustração ajuda a entender um pouco essa diferença que, como eu falei, é sutil, mas é importante para evitar equívocos, né? Evitar erros na hora de desenvolver as ações de marketing. E é um cuidado que precisa ser constante, né, Rafael? Porque, como a gente falou, tem menos a ver com o canal e mais a ver com a forma. Então, é todo dia, né? Tudo que vai se escrever, postar, enfim, divulgar, patrocinar, em tudo que se vai fazer para efeitos de divulgação da imagem profissional, dos serviços do advogado do escritório, precisa ter esse cuidado, né? Precisa ter esse filtro. Isso aqui é captação ou é atração? A forma como eu estou escrevendo, como eu estou apresentando esse conteúdo, ela dá a entender, né? Ela induz a pessoa a litigar, ou induz a pessoa a contratar um meu serviço, ou eu estou ensinando, né? Trazendo ali algum conteúdo informativo para que essa pessoa se interesse e venha, se sinta atraído em conhecer um pouco mais os serviços do meu escritório. Então, essa diferença aí que a gente precisa observar no dia a dia. A captação ela é mais agressiva, né? Uhum. E a atração ela é mais suave. Então,
eu acho que também é importante não confundir suavidade com passividade. Então, não é para você deixar de fazer as coisas ou ficar esperando que as coisas aconteçam. Você tem que, sim, que fazer coisas. Você tem que ser ativo, sim, em muitas atividades. Mas você não precisa ser agressivo. Você não precisa ser muito incisivo. Você pode... essa atividade, essa não passividade, ela pode se traduzir em produção massiva de conteúdo. Em planejamento, em entendimento de onde está o seu cliente, do comportamento do seu cliente, para que, a partir daí, você produza um conteúdo que, de fato, chame a atenção dele e que você não precise interferir no dia a dia dele, nas comunicações dele, para chamar a atenção. Você vai naturalmente chamar a atenção através de um conteúdo. Que você não precise cooptá-lo a te contratar, né? Assim, não precise, digamos, forçar uma barra, num termo um pouco mais descontraído para essa contratação, mas que isso aconteça naturalmente. Por isso eu gosto dessa ilustração da pesca, né? A atração é quando você entende onde você vai parar o seu barquinho, né? Sabe que naquela região ali tem o tipo de peixe que você quer pescar, coloca a isca certa no seu anzol e deixa ela ali para atrair enfim, né, atrair ali o cliente, né, o peixe, a pesca que você quer. E aí, como a gente vinha falando, assim, é importante observar essas regras para você saber como atrair clientes, né? Porque, assim, pode atrair clientes, tá? Vou repetir, pode atrair clientes, pode conquistar clientes. Você não precisa ficar sentado na salinha do seu escritório esperando que alguma coisa aconteça, que alguém bata na sua porta, que alguém veja a sua placa, enfim, e venha até você, né? Tem uma série de outras iniciativas que podem ser feitas para atrair os seus clientes, né? Uma série de iscas que você pode amarrar ali no seu anzol para fazer com que o seu cardume ele se interesse pelo que você está oferecendo. Então, é importante saber dessas regras e dessa diferença entre captar e atrair clientes para que você, na hora de tomar as suas iniciativas, você saiba como fazer. E também para você evitar essas três consequências aí, né, Rafael? Exatamente, porque o não entendimento completo, né, do provimento, ou o não entendimento dessas técnicas e dessas possibilidades, fazem com que, muitas vezes, o advogado fique paralisado. Então, é justamente para que você não fique paralisado que a gente acredita ser importante que o advogado aprenda a atrair clientes, aprenda a fazer que o cliente preste atenção no conteúdo dele, nos canais dele. Então, justamente para não ficar paralisado, para não cometer equívocos, né? De repente escrever um CTA, né, que a gente chama, que é o Call to Action, escrever um pedacinho de texto ali, excessivamente convidativo, digamos assim, agressivo, e mais do que isso, aproveitar tudo que ele já pode hoje. Então, ele pode ter rede social, ele pode fazer live, ele pode fazer conteúdo diverso nas redes sociais, pode mandar e-mail marketing para sua base de contatos, pode mandar mensagem de WhatsApp para sua base também, pode participar de eventos, pode palestrar, enfim, pode fazer muita coisa, pode até fazer anúncio. Coisas que pode até fazer anúncio, exatamente. E aí, isso me lembrou, quando a gente estava conversando sobre esse conteúdo, me lembrou dois casos, né, de exemplos completamente opostos, mas para a gente observar como esse entendimento de que não pode, das limitações e tal, ela é muito mais uma crença que limita e que vira um obstáculo, um bloqueio para que a advocacia, né, escritórios, advogados, advogadas se desenvolvam, né, desenvolvam negócios na advocacia do que efetivamente uma realidade. E aí, um exemplo que eu me lembrei foi de uma delegada muito famosa na internet, que também participou, alguns meses atrás, de um podcast também muito famoso aí na internet. Muito famoso mesmo. E aí, num dado momento, eu acho que ela estava falando sobre a jornada dela, enfim, a carreira dela e tal, e, de repente, ela começa, assim, a fazer críticas duríssimas à advocacia e
principalmente em relação às limitações que a advocacia tem em relação a essa questão do marketing, da publicidade, da comunicação, enfim, né? E na conclusão dela, ela achou que era impossível ela desenvolver negócios na advocacia, crescer na carreira dela da advocacia, se ela não tivesse nenhum contato, nenhum apadrinhamento no mercado, né, de escritórios, ou se ela não fosse, então, fazer concurso, né, usar o conhecimento, usar o diploma dela de bacharel em direito para fazer o concurso. E aquilo me chamou muita atenção, primeiro porque a gente já está vendo aqui que, né, não é necessariamente uma realidade isso, né, é mais uma crença que limita ainda muitos advogados e advogadas, como provavelmente foi o caso dela, e também me levou imediatamente para um outro exemplo oposto, né, que eu ouvi na semana passada, quando eu fiz uma palestra na ESA aqui do Rio de Janeiro, Escola Superior de Advocacia aqui do Rio de Janeiro, com duas advogadas, e uma delas, né, a Ana Carolina Fragoso, essa palestra, inclusive, está gravada, disponível lá no perfil da ESA, no Instagram, para quem tiver curiosidade. E a Ana Carolina fala, conta a experiência de vida dela completamente oposta à dessa delegada, né? E se você parar para analisar, até o momento em que elas saem, pelo relato das duas, até o momento em que elas saem da faculdade e com a carteira, e tiram a carteira da OAB, estão com a carteira da OAB na mão, a trajetória das duas é bastante similar, né? Não tinham ali nenhum histórico de família, como de família na advocacia e tal, optaram por fazer direito, etc. E aí, né? Saí da faculdade, fiz ali minha prova da ordem, estou com a minha carteira de advogado na mão. O que eu faço? Numa trajetória, uma trajetória foi impedida por essas crenças de que não é possível fazer isso, não é possível destravar essas questões do marketing e tal. E a outra trajetória, que foi a da Ana Carolina, muito inspiradora até, mostrou como ela se apropriou de todos esses mecanismos do marketing, como ela compreendeu essa diferença entre atrair e captar clientes, para que ela pudesse, então, traçar o seu caminho dentro dos objetivos de carreira que ela definiu, e hoje está aí atuante numa advocacia de sucesso, se utilizando bastante das ferramentas de marketing dentro dos preceitos éticos. Então, eu acho que é um exemplo bastante inspirador, ilustrativo, para a gente ver que é importante você saber atrair os clientes para você realmente não se paralisar e não se colocar nesse lugar de não posso fazer isso, enfim, né? E realmente destravar essas amarras, seguir o seu caminho sem cometer equívocos, né? Por quê, Rafael? Porque quando a gente sucumbe a essas crenças, né? A essa ideia de que a gente não pode atrair clientes, e principalmente quando a gente não estrutura, não organiza a forma como a gente atrai os nossos clientes, 3 coisas podem acontecer. Conta pra gente aí o que é. Eu acho que é muito comum, esse exemplo que você trouxe é muito comum, porque muitas pessoas acham mesmo que, por conta de possíveis sanções e tal, eles não podem fazer algumas coisas. E aí eles se sentem desestimulados a fazer ações, procurar ações de marketing. E aí também isso acaba reverberando num problema que é o primeiro de todos, que eu acho que isso afeta vários tipos de negócio, não só, inclusive na advocacia, que é o marketing da esperança. Você começa a prestar um serviço, o serviço é bom, você consegue indicações de potenciais clientes, seus clientes começam a indicar outros clientes e tal, e você acha que isso basta, que os clientes vão vir naturalmente com indicação e tal, vão passar pelo seu site e vão encontrar você e vão te contratar, e aí você cai no marketing da esperança. Por quê? Você fica literalmente esperando a coisa acontecer. Você trabalha, obviamente, faz o trabalho sério, entrega resultado, mas fica aguardando que algo mágico aconteça. E pode acontecer, mas pode não acontecer. E isso pode ser sazonal também. Então, você pode ter muitos clientes em determinada época do ano,
e outra determinada época do ano você não ter nenhuma indicação, nenhum cliente novo, e aí você perde o controle sobre a sua atração de clientes e a sua entrada de novos clientes no seu negócio. E como todo negócio, você precisa de novos clientes, de preferência novos clientes entrando recorrentemente. Então, acho que o primeiro problema, assim, o primeiro grande problema é você acabar entregando mesmo, falando, não vou fazer marketing, não, deixa para lá. Uma hora você é indicado, enfim, as coisas vão acontecer, vai dar tudo certo. É preciso ter fé, a gente botou até a figuinha, né? É preciso ter fé. E é importante ter fé, não estou desdenhando da fé, não. Mas também é importante fazer o nosso trabalho, né? Fazer o nosso serviço e... Fazer um trabalho com fé. Exatamente, para garantir que, além das indicações que você vem recebendo, graças ao bom trabalho, você também consiga mostrar para as pessoas bons conteúdos e conteúdos atrativos que tragam ela até a sua marca. Uma outra dificuldade é a questão de crescer, né? Então, você acaba não estrutura essa atração, você demora mais a crescer, de repente você teria um crescimento muito maior com o potencial que você tem, com o sucesso que você está tendo nos seus casos, enfim, no seu trabalho. Isso bem divulgado, bem promovido de maneira ética, de maneira correta, dentro do que rege o provimento, te ajudaria bastante a crescer, e você acaba não crescendo, e aí fica desestimulado, e acontece, em último caso, em casos mais extremos, acontece até de você desistir do próprio negócio. Você fala, não, isso não é para mim, não consigo crescer, estou aqui pequenininho, e mal consigo, enfim, pagar minhas contas, mal consigo manter o negócio de pé, quanto mais crescer, enfim, e ter ganhos meus, pessoais, enfim, né? Qualquer pessoa tem sonhos, enfim, de repente você se desestimula, parte para outros caminhos. Então, acho que mas esse é um caso mais extremo, mas não é raro, não é incomum que a pessoa fique tão desestimulada por conta de não fazer essa atração de potenciais clientes que até ela desiste da advocacia. E essa questão da desistência, a gente fica pensando, mas é o advogado, a advogada que atua de forma autônoma e que não, né? Mas muitas vezes, assim, acontece com escritórios também, né? De não necessariamente ele desistir de fechar as portas, mas começar a mudar a sua atuação, assim, para uma coisa um pouco mais... De consultoria, enfim, mudar um pouco a característica, porque não acredita que para a advocacia, para o seu negócio fim ali, ele conseguiria estruturar um processo de atração de clientes. Então, e aí é isso que você falou, né? Às vezes a pessoa se dedica ali 5 anos estudando, né? Depois mais um bocado, uma vida inteira dedicada a essa carreira, a essa profissão, e acaba sofrendo essa dificuldade porque não conseguiu estruturar, né? Organizar um processo de atração recorrente de clientes. Então, é importante a gente observar não só que é possível fazer, mas também entender como fazer. E aí, antes da gente entrar nas dicas aí finais de como vocês podem atrair clientes para o escritório de advocacia, eu quero ainda dialogar um pouquinho sobre erros comuns que muita gente comete nessa jornada, né? Porque às vezes a pessoa realmente está ali. Não, então já entendi que eu posso fazer, tá nessa angústia, nessa ansiedade de precisar atrair cliente para manter o seu negócio de pé ou para fazer o seu negócio crescer, para expandir o escritório, está abrindo uma nova área no escritório, precisa atrair cliente daquele novo segmento, daquele novo tipo, até para poder justificar essa expansão, e não toma cuidado com algumas ações que parecem inocentes, né? Que parecem comuns e que parecem que não tem nenhum impeditivo pelo provimento, mas que muitas vezes tem, né? Então, uma delas é a compra de mailing, né? Que é a compra de listas de e-mail. Até hoje, a gente a gente atua no marketing jurídico, trabalhando com o escritório de advocacia, já tem aí uns 7 anos, né, Rafael? E até hoje ainda aparece gente perguntando se a gente trabalha com compra de e-mail, se a gente tem lista de... Quando a gente fala sobre construir uma lista de contatos, né, que vocês vão ver que é uma oportunidade, uma maneira de vocês desenvolverem
o processo de atração de clientes. Ainda tem gente que pergunta para a gente se a gente trabalha com a compra do mailing. Então, vocês compram mailing, ou vocês têm um mailing, né? Explica um pouco para a gente sobre isso, Rafael. A compra de mailing, como a gente fala, é a compra de uma lista de e-mail marketing. E aí tem alguns problemas aí. Além de não poder de ser antiético, a LGPD veda isso veementemente, isso pode gerar um problemão para você com o Google, porque uma vez que você manda um e-mail para uma lista que não autorizou o uso dela, ou que não está interessada no que você, ou nunca teve contato com você e de repente recebe um e-mail seu com uma oferta, por melhor que seja o seu e-mail, viu? Não precisa ser aqueles e-mails horrorosos fazendo uma oferta fora do padrão, ou claramente chamando para você para alguma coisa estranha. Não, pode ser um e-mail bonitinho, com conteúdinho e tal, com dicas, mas se a pessoa não pediu por aquilo, se a pessoa não se cadastrou na sua lista para genuinamente receber aquilo, e ela entender que o seu e-mail foi um spam, se muitas pessoas marcarem o seu e-mail como spam, você acaba caindo numa lista ruim para o Google. Eu acho que até mudou o nome agora da lista. E eu não sei exatamente como é que é o nome disso no Google agora, mas você pode cair nessa lista do Google e o seu site pode ficar até fora do ar por conta disso, por conta dessas práticas ruins. Então, esse é o impacto técnico, né? Mas a gente também sim, tem a questão do impacto ético, né? Que na não, verdade exato, você tá se apropriando de dados e informações que não foram passadas para você de maneira ética, de maneira voluntária. E aí, em tempos de LGPD, a gente ainda tem essa outra nuance a considerar, né? Então, compra de e-mail é uma coisa que pode ter diversos impactos aí negativos para a sua advocacia. Então, pode usar, e aí é o que a gente falou em relação as questões de captação, né, essa interpretação da captação de clientela tem menos a ver com o canal. Então, quer dizer que você não pode usar e-mail? Pode usar e-mail, pode se comunicar à vontade por e-mail com o cliente, com o potencial cliente que entrou de forma voluntária na sua lista de contatos, né? A gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco sobre isso. E você pode sim ter uma estratégia de e-mail marketing que vai enviar conteúdo informativo, informações relevantes sobre diversas coisas relacionadas à sua advocacia e ao segmento de atuação ou interesses do seu cliente. Então, o e-mail é um canal super permitido, mas com diversos cuidados, né, assim como os demais, e a compra do e-mail é uma delas. Outra coisa que é muito tradicional, e aí eu falei para vocês no começo, né, que a gente tem que tomar esse cuidado e observar essa questão da captação da clientela não só na internet, mas fora dela, porque o próprio telefone, né, hoje tão preterido, coitado do telefone, mas o próprio telefone ainda pode ser aí um vilão, digamos assim, nessas ações, né? Quando você faz essa ligação ativa enfim, tem uma similaridade aí com a compra de e-mail, né? Mas quando você tem acesso aos dados telefônicos de um determinado grupo de pessoas e sai fazendo esse monte de ligação sem que aquela pessoa tenha consentido que aquela informação do dado do telefone esteja sob a sua posse, né? Seja de forma direta ou de forma indireta. E eu vou dar um exemplo de forma direta. Quando você simplesmente pega uma lista, né, de contatos de telefone que potencialmente tem um perfil de cliente que você quer atrair para a sua advocacia e sai ligando para as pessoas, né, para falar de você, para, enfim, falar dos seus serviços, você também pode estar infringindo aí essa questão da captação de clientela. E aí eu falei que eu vou dar um exemplo de como é que você pode ter esse consentimento de forma direta ou indireta, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho, porque a gente vai finalizar aqui essa questão dos erros comuns, que tem um outro tópico, que é essa chamada para ação. Esse é um ponto super sensível, assim, né, e muito cuidadoso que a gente precisa ter, em especial na produção de conteúdo. Aí a gente está falando realmente de produção de conteúdo para redes sociais,
para site, para anúncios na internet, para anúncios fora da internet, né? Tudo que for conteúdo precisa ter um cuidado muito grande na maneira como você vai fazer com que, ou propor que a pessoa siga naquele diálogo com você, porque isso é possível de fazer, é interessante que se faça para você estender esse relacionamento, mas precisa ter um cuidado, né, Rafael? Exatamente, Mari, estava mutado aqui, já ia começar a falar no silencioso. Mas é preciso ter muito cuidado com essas chamadas e principalmente com todos esses itens que a gente está citando aí, cold call, social selling, chamada para ação. É preciso evitar esses erros. Eu estava aqui, enfim, lembrando de algumas ações e como estava falando que além da questão a questão legal da LGPD e tal, eu fico pensando no usuário. Você não acha ruim quando uma empresa de telefonia te liga e te oferece alguma coisa sem você nunca ter pedido nada, sabe? Às vezes interrompe seu sono, às vezes ele liga de noite, liga de manhãzinha, liga final de semana. Então, é a mesma coisa. Sim, claro que não é exatamente igual, porque alguns profissionais, enfim, ensinam alguns roteiros para você dar uma maciada na coisa. Mas, no final das contas, é quase a mesma coisa. Você incomoda tanto quanto, enfim, sem a pessoa ter solicitado por aquilo. Então, isso, além de ser ruim para a sua imagem, de ser enfim, de uma forma meio agressiva, até desagradável mesmo, fere completamente o provimento, aí, o código de ética. Exato. E quando a gente está falando de chamada para ação, muita gente não está familiarizado com esse termo, né? Ou confunde isso com, enfim, com link. Essa chamada para ação é tão simples quanto aquilo que a gente coloca, que pode ser um saiba mais, que é uma chamada de ação possível de ser feita, ou um contrate agora, que aí você já está entrando ali no campo que pode ser interpretado como captação de clientela. Então, são essas chamadas que estão em todos os lugares, principalmente na internet, né? Então, você entra no site, por exemplo, de um escritório de advocacia e tem lá saiba mais sobre os nossos serviços. Ok. E aí, na página dos serviços, lá no final tem um contrate agora. Não, aí essa parte já não está ok. Né? Então, observar esse cuidado da maneira como você está chamando as pessoas para estabelecer esse relacionamento com você, com o seu escritório, em todos os lugares. Então, às vezes, no mesmo site, você vê uma prática que é possível de ser feita e uma prática que pode ser interpretada como captação de clientela. E, às vezes, enfim, de repente a pessoa vai ter um problema lá e vai ser surpreendida, vai dizer, não, mas o meu site não tem isso, só tem Saiba Mais. E tem lá um botão, um link que está com essa chamada no imperativo. Né? Geralmente, essa chamada para ação é um verbo no imperativo, é algo que a gente está mandando a pessoa fazer alguma coisa. Né? Então, esses verbos no imperativo precisam ser usados com muito cuidado. Né? No geral, até é melhor que se substitua por outra forma de fazer com que a pessoa acesse algum link, preencha um formulário, enfim, assista um vídeo, né? Dá para você orientar que a pessoa tome essa ação do seu conteúdo sem necessariamente correr o risco de incorrer nesse erro aí. A chamada para ação, inclusive, Mari, desculpa interromper, ela, muitas vezes no manual de marketing, a gente destaca o botão de chamada para ação em várias peças. Então, em anúncio, em e-mail, às vezes no site, o botão de CTA, que a gente chama, que é o botão de chamada para ação, geralmente tem um texto no meio, e é o que a Mari está falando, esse texto geralmente vem no imperativo, porque o próprio manual de marketing fala, quando a gente transporta isso para o mercado jurídico, ele precisa ser olhado com muita calma, porque além do verbo do imperativo já dá uma conotação, né, mais agressiva, ele geralmente vem até com uma cor diferente. Então, assim, fica bem gritante aquela ação que você fez. Então, se tiver um termo ali que não está muito condizente com o código de ética, aquilo vai ficar muito destacado, vai ficar muito na cara que está errado, sabe? Ele ganha ainda mais destaque.
E por isso que é importante, Rafael, principalmente as pessoas responsáveis por marketing nos escritórios de advocacia, sejam elas profissionais de marketing, advogados que assumiram essa responsabilidade, ou pessoas do administrativo que estão com essa responsabilidade de orientar, conduzir as ações de marketing, é importante que elas saibam, mesmo que não sejam elas que vão fazer, mas que elas tenham consciência desses detalhes, né? Porque muitas vezes tem alguém que é da advocacia, seja porque está atuando, por exemplo, na administração do escritório há muitos anos, ou o próprio sócio do escritório está com a responsabilidade de conduzir as ações de marketing, aí contrata um profissional de marketing, ou enfim, um parceiro, alguém especializado, né, com um embasamento teórico em marketing para realizar as ações, mas essa pessoa responsável pelo marketing precisa saber orientar, precisa saber direcionar, falar, olha, isso aqui no mercado jurídico tem que verificar, dar uma olhada se pode ou se não pode, né? Enfim, para ter esse cuidado, porque tá cada vez mais comum a gente ver, enfim, ações de marketing, né? Que no manual do marketing está muito bem feita, mas que pode dar problema no mercado jurídico por conta do provimento e do código de ética. E uma delas, inclusive, já seguindo aqui na nossa conversa, é justamente essa prática que tem ficado muito comum, principalmente em mercado B2B, que a gente chama, né? Mercado de empresas que vendem para outras empresas, que prestam serviço para outras empresas. Então, essa prática do social selling, né? Que é fazer a venda social, que a gente chama, né? Usar os contatos de redes sociais, muitas vezes os contatos das próprias pessoas, né? No caso dos escritórios de advocacia, usar as redes pessoais dos sócios do escritório para fazer uma abordagem de venda por meio das redes sociais. Tem ficado, assim, tenho visto algumas iniciativas nesse sentido, por exemplo, no LinkedIn. Geralmente é algo que não acontece ali, né, no feed do LinkedIn, não é algo que as outras pessoas que estão na rede daquele sócio veem acontecer, porque não é ali público, né? Geralmente essa conversa do social selling ela acontece por mensagem, né? Pelo chat, pelo inbox do Instagram, pelo direct, né? Do Instagram, pelo chat ali do LinkedIn. Mas, como a gente já falou, tem menos a ver com o canal e mais a ver com a forma, com a abordagem, a questão da proibição da captação de clientela. Então, então quer dizer que não pode abordar as pessoas, estabelecer um diálogo, uma conversa privada? Pode, mas o que você vai dizer e a forma como você vai se apresentar seu escritório, apresentar os seus serviços, também nessa conversa privada, né? Principalmente se é o perfil do sócio, o perfil do escritório que está abordando uma outra pessoa, precisa estar dentro dos preceitos éticos que a gente já conversou bastante aqui hoje. Tá? Então, tomar bastante cuidado com essa prática aí do social selling, porque ela tem, assim, muitos detalhes, né? Tem muitos pontos. Não vou entrar no detalhe do que é o social selling, mas é um método que, em vários momentos, ele pode esbarrar nas questões éticas aí do provimento e do código de ética da OAB. Certo? Então, assim, pessoal, esses são 4 exemplos, né, que a gente vê acontecer, já vem vendo acontecer desde que a gente está trabalhando com o mercado jurídico, e aí, como a gente falou, né, tem coisas que acontecem desde lá de 2016, 2017, quando a gente começou, e que continuam acontecendo, e coisas novas vão sendo, erros novos vão aparecendo, e a gente vai estar sempre por aqui para ajudar vocês, né, e orientar dentro do que a gente entende como adequado para a advocacia no marketing, na publicidade. E agora sim, né? Então, ok, Marilene, já entendi o que é captação de clientela, o que eu não devo fazer, que tem a ver com a abordagem, não tem necessariamente a ver com o canal e tal, mas como é que eu faço, né, Rafael? Como é que faz para a gente, então, fazer a atração de clientes na advocacia sem configurar a captação de clientela vedada pelo provimento? Eu estava falando no começo da conversa, né, da nossa live de hoje, sobre conteúdo útil, né, sobre como atrair o seu potencial cliente através de conteúdo.
E aí a gente só vai saber qual é o conteúdo útil a partir do momento que a gente conhece o nosso potencial cliente. Então, um primeiro passo para atrair cliente na advocacia é você conhecer, entender a fundo quem é o seu potencial cliente. Não basta saber a idade, localização, cargo, às vezes, se você souber, mas não basta saber isso. Você tem que saber exatamente o que ele pensa, quais são os passos que ele dá antes de fazer uma contratação, como é que ele chegou até você, por que ele chegou até você, quais eram as dúvidas que ele tinha antes de contratar você ou antes de contactar você. Então, é preciso fazer um trabalho bem minucioso de entendimento do seu potencial cliente para que aí sim você consiga produzir conteúdos voltados para ele. Não quero desestimular ninguém a produzir conteúdo com base nessa parte de inicial de conhecimento do cliente, mas se vocês quiserem uma dica, eu já deixo uma dica aqui inicial do tipo, tente lembrar de perguntas que o seu cliente, que o potencial cliente fez para você na hora em que ele foi fechar negócio com você, independente se ele tenha fechado ou não. Tenta lembrar dessas dúvidas, porque isso provavelmente vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante em próximas rodadas de produção de conteúdo. Então, já entrego aqui já uma dica com base nesse primeiro ponto aí de entender quem é o potencial cliente. Tá mutado, Mari. Uma dica e um spoiler, porque a gente vai ter outros episódios da nossa série especial aqui que vão falar de conteúdo para marketing jurídico. Então, já fica ligado aí na nossa programação. No nosso canal no YouTube já tem todas os próximos episódios programados, você já pode ativar a notificação ali. E na nossa página no LinkedIn também, a página está ligada no LinkedIn, também já tem todos os eventos criados, você já pode clicar lá em participar para receber por e-mail, pelo celular, a notificação quando a gente estiver ao vivo. E aí, dando sequência aqui ao que a Rafael está dizendo, assim, isso é fundamental, porque, gente, não tem jeito, né? O que a gente sabe e que a gente pode fazer com segurança dentro do marketing jurídico é conteúdo informativo, conteúdo que ajude o seu cliente a compreender sobre os temas que se relacionam com a sua advocacia, que tem relação também com o cotidiano e com a vida dele ou dela, né? Seja ele cliente, pessoa física, pessoa jurídica, né? Isso a gente pode fazer. E isso já é bastante coisa, né, pessoal? Então, se você falar, o conteúdo informativo sobre as áreas de advocacia onde eu atuo. Pensa aí, você que atua em pelo menos 2, 3 áreas, já não é bastante? Você que atua em uma área só da advocacia, já não é bastante coisa que você pode fazer, produzir conteúdo sobre a sua área de atuação e conteúdo que seja relevante para o seu cliente? Então, para que você consiga fazer isso de forma assertiva, que vai atrair a atenção do seu cliente, atrair o interesse do seu cliente pela sua advocacia, o primeiro passo, sem dúvida, é você conhecer o seu potencial cliente, né? Saber o que ele espera, o que ele precisa, para daí você, então, partir para a produção de conteúdo. E aí, com o seu conteúdo pronto, você tem diversos formatos, diversas possibilidades de trabalhar esse conteúdo de maneira a efetivamente aproximar o relacionamento com o seu potencial cliente. Então, a gente trouxe aqui, por exemplo, as páginas de cadastro, que são aquelas páginas onde a pessoa deixa lá as informações dela de forma voluntária, né? Ela preenche lá um cadastro, o nome, o e-mail, o segmento de economia em que a empresa dela atua, e aí ela preenche aquele cadastro para quê? Né? Ela precisa ter uma motivação, um objetivo. Lembra da isca que eu comentei? A isca que atrai o peixinho, né? O peixinho morde ali o anzol porque tem uma isca que na qual ele tem interesse. O seu conteúdo pode ser essa isca que vai fazer com que a pessoa voluntariamente deixe ali os dados para você, e a partir dessa criação dessa lista de contatos de maneira voluntária, né, sem nenhum impedimento aí de LGPD ou do Código de Ética, você então começa a ter os seus próprios contatos, a sua lista de e-mail, ou às vezes até de telefone, com o número de WhatsApp, com quem você pode fazer um relacionamento mais direto. Como, Mariellen, que faz relacionamento direto? Com conteúdo útil, relevante, né? E aí a gente vai
poder falar melhor sobre esses detalhes do conteúdo, nesse formato aí de produção em que o conteúdo vai fazendo você se aproximar, né? Fazendo com que o seu potencial cliente vá tendo mais e mais interesse a ponto de querer se aproximar e conhecer mais sobre o seu serviço de advocacia nos episódios em que a gente vai tratar especificamente de conteúdo. Mas para efeito de organização e passo a passo, é isso aqui, um resumo do que você precisa saber, seja você no escritório que atende pessoa física, pessoa jurídica, grande porte, médio porte. Isso aqui é a base para a geração de conteúdo útil, para o marketing jurídico que funciona e que está dentro das regras do provimento. Não é isso? Exatamente. E, pessoal, não tem jeito. Pela nossa experiência aqui na Tá Ligado, dá trabalho. Entendeu? Produzir conteúdo, atrair cliente de forma ética e de forma correta e dentro do que pede o provimento, dá trabalho, é transpiração, não tem atalho, existe método, mas atalho não. Então, não tem jeito, mas é o caminho que a gente acredita seja o mais correto assim, para chegar lá. É isso, precisa passar por tudo isso, né? E começar de novo, né? Um circuito que não termina, né? A gente precisa traçar os objetivos, definir o planejamento, usar método, ter disciplina para usar o método, se empenhar, né? Monitorar os resultados e começar tudo outra vez para realimentar essa estratégia. Então, de fato, assim, precisa de dedicação, precisa de empenho, mas você pode realmente alcançar, a gente vê, né, resultados acontecerem todos os dias, né, de pessoas que realmente se dedicam, que têm ali um propósito muito claro na advocacia, se dedicam a isso dentro de todos os preceitos éticos e conseguem alcançar autoridade dentro da sua área de atuação, relacionamento de longo prazo com seus clientes, né, os clientes que vieram atraídos por esse posicionamento, por essa autoridade gerada aí por esse modelo de marketing jurídico, e isso acaba fazendo com que o escritório tenha previsibilidade, né? Se você começa a medir os resultados, saber de onde vêm os clientes, qual é o tipo de ação que funciona mais ou menos, você começa a ter aí um pouco mais de previsibilidade para poder saber em que momento você precisa, né, tracionar ali, enfim, acelerar um pouco mais a sua atração de clientes, ou tirar um pouquinho o pé do acelerador. É isso, Rafael? É isso. Nessa parte de previsibilidade, eu diria que é aí que a magia começa a acontecer. Quando você entende os seus ciclos, entende os seus canais, mede os resultados e aí você fala, ok, já sei de onde está vindo as melhores coisas, então vou fazer novamente. Então, acho que a grande... O potencial do marketing jurídico é esse, né, Rafael? É chegar nesse ponto em que o escritório tem controle sobre a forma como ele atrai cliente, sobre o ritmo em que ele atrai cliente, enfim, sobre as ações que trazem clientes para o escritório. Claro que até chegar nesse ponto, né, a gente tem toda uma jornada, e uma jornada que precisa ser cumprida com ética, com diligência, né? Mas é possível, né? A gente vê casos acontecerem aí todos os dias, e acho que o principal recado é esse, assim, é possível, não desistam, né? E estudem, né? Se apropriem aí dos entendimentos, dos conhecimentos de marketing, acompanhem a nossa série especial aqui, 30 minutos de marketing jurídico, que a gente vai tentar compartilhar bastante conhecimento sobre marketing para a advocacia com vocês. É isso, pessoal. Recado final meu reforçando o último slide que a gente falou, é muito mais disciplina, empenho e método do que uma tacada de sorte ou uma grande ideia. Então, não se deixem levar pelas soluções fáceis. Nada na vida, eu acho que passa por solução fácil. Geralmente, as grandes conquistas passam por muito trabalho, muito estudo, muita ralação no popular. Então, eu, pelo menos, não acredito em método fácil. Acredito em atalho, mas método fácil, tacada assim de mestre, bala de prata, não. Acho que é muito suor mesmo, muita ralação. Ir para a academia todo dia para ter resultado.
E uma construção, né? É isso. Esse exemplo da academia é ótimo, realmente. Assim, a gente precisa estar ali empenhado todos os dias, né? Não é do dia para a noite que você vai, da mesma maneira como você entra na academia, não é da noite para o dia que você ganha barriga de tanquinho, emagrece os 10 quilos, né? Tem um processo, tem uma construção que depende muito de você ter clareza nos seus objetivos e empenho para ir buscá-los, né? E método, claro, para poder alcançá-los da melhor maneira. Eu quero Exatamente. aproveitar só, Rafael, para dar uma boa tarde aqui. Agora que eu vi um comentário aqui, não sei se é da ou do Lu Black, boa tarde, boa tarde. E também reforçar o convite, então, para quinta-feira. Estaremos de volta aqui às 13 horas para falar sobre um tema. Deixa eu ver se eu tenho certeza aqui qual é o tema de quinta-feira, que eu acho que é um tema que a turma gosta muito, que é formatos de post no Instagram. Esse aí, ó, quero ver todo mundo aqui para a gente falar sobre Reels, Stories, Feed, quando é que usa cada um, né? Enfim, o que é melhor, o que está funcionando mais. A gente está com dados atualizados aí do algoritmo do Instagram, dos algoritmos do Instagram, porque também tem esse detalhe que é no plural, e a gente quinta-feira vai trazer essas informações para vocês, para a gente entender como é que aplica isso no marketing jurídico em favor do desenvolvimento de negócios para os escritórios de advocacia. Rafael, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até quinta. Tchau, tchau. Boa tarde para todo mundo. Até quinta.